Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU nesse dia especial, porque hoje tem algo a mais. É isso mesmo, aquela reunião especial para você que é jovem e quer aprender mais. Você quer investir na sua vida espiritual, você que quer tirar dúvidas, você que quer estar junto de jovens do bem que vão te ajudar a crescer. Essa reunião é para você. 7h30 da noite, daqui a pouquinho a gente vai estar juntos e misturados aqui na nossa Catedral do Brás, na Avenida Celso Garcia, 499, bem do ladinho do Templo de Salomão. E hoje eu tenho uma novidade, a gente tem uma surpresa para você. Nós enviamos há um tempinho atrás, mais ou menos uns 2 a 3 anos, se eu não estou enganado, um jovem aqui do Força Jovem do Templo de Salomão para fazer a obra de Deus no altar lá na Ucrânia. É isso mesmo, ele está lá, quer dizer, está aqui com a gente hoje e ele vai estar com a gente nesta reunião porque depois ele vai voltar para a Ucrânia. Desde então ele tem estado lá fazendo obra, vai contar um pouquinho para a gente do que ele já vivenciou ali e o prazer que é servir a Deus. Então, o Daniel vai estar com a gente daqui a pouco, às 7h30 aqui, bem do ladinho do Templo de Salomão, para você que quer ouvir histórias de pessoas que têm paixão por almas. Você é o meu convidado, 7h30 da noite, não precisa pagar nada não, basta ser jovem e querer aprender, tá bom? Hoje eu estou aqui com a Kesley e com o Gabriel, não é isso? Kesley aqui do Templo, depois você fala um pouquinho da Central aqui, tá sempre aqui com a gente. E o Gabriel é da onde aqui de São Paulo? Eu sou da Zona Leste. Zona Leste. Em qual Força Jovem? Eu sou da igreja da Sede de Taipas. Taipas, né? Sim. Então eles vão contar um pouquinho da história deles pra gente. Jovens, e vão contar as experiências que eles já tiveram, problemas que já passaram, escolhas que tiveram que fazer, e você vai aprender com isso, tá bom? Não sai daí não que a gente já volta já já. Foi incrível. Tô muito animado. Superou do ano passado. O esporte me resgatou. Gosto muito de dança, gosto muito do projeto Cultura do Força Jovem. O Dia Nacional da Força Jovem Universal. No que respeita ao mérito, a Força Jovem Universal tem como propósito apoiar jovens de diversas formas. A iniciativa liderada pela Igreja Universal vai ser celebrada no 2º sábado de janeiro todos os anos. O tempo que você tem de juventude, vai passar muito rápido. E é o melhor tempo da sua vida, porque esse tempo é o tempo que você pode, com a cabeça fresca, aprender o que é certo. Hoje, somamos cerca de 300 mil integrantes espalhados por mais de 130 países, formando uma família que não para de crescer. São mais de 60 mil voluntários que beneficiam mais de 2 milhões de pessoas anualmente. Em nossas redes sociais, estamos conectados a mais de 5 milhões de usuários que acompanham os projetos que a Força Jovem Universal realiza diariamente. Uma quadra ou um tatame pode ser o início de uma reviravolta. O esporte é a nossa ferramenta para tirar o jovem do tempo ocioso, através do vôlei, futebol, artes marciais, atletismo e outras modalidades. Ensinamos a disciplina, compromisso e a resiliência. O esporte reestrutura o caráter e mostra que, com foco, é possível vencer qualquer batalha dentro e fora das competições. Mais do que entretenimento, a arte é uma forma de levar vida. O Cultura desenvolve talentos através de teatros, musicais, dança e, claro, a banda FJU. No mídia, ideias viram grandes produções que geram mais de 50 milhões de impressões nas redes, fazendo a FJU rodar o mundo inteiro em segundos. Quando
assunto é o cuidado emocional, o projeto HELP torna-se uma mão estendida, acolhendo quem enfrenta crises, dores internas e batalhas invisíveis. Se você está nos assistindo pelas redes sociais e precisa de ajuda, chama o HELP no WhatsApp 11 23 92 69 10. Aqui você não é julgado, é ajudado. Anualmente, realizamos mega eventos. O Luau FJU, Mega Dance, Mega Help, Esporte Jovem, Foto Challenge e Curta FJU. São nesses momentos que unimos o impacto social e cultural que só a Força Jovem Universal proporciona. Aos finais de semana, milhares de jovens se reúnem para participar do Encontro Jovem, uma tarde super animada e que você recebe uma recarga através de uma palavra de fé. Quem aí gosta de ter uma madrugada diferente e cercada de uma galera gente boa? É na FJU Night que muitos encontram o maior de todos os recomeços, o novo nascimento. Mas tudo isso só acontece por um motivo: impactar e mudar vidas. Cheguei na Força Jovem com depressão. Quando eu me senti abraçado pela Força Jovem, eu consegui entender o meu próprio valor. Hoje tenho paz, não tenho mais esse buraco que tinha em mim e sou feliz de verdade. I was a very aggressive person. That aggression was especially towards my mum as well. I also thought that, these people don't really love me that much, so much so that if I was to disappear today, they wouldn't care less. And now I have received the Holy Spirit, I'm at peace and I don't have the issues that I had before. Para preencher o meu vazio, eu fui para um dos vícios que era jogos online. Através dos jogos online eu fiz amizades que com eles ali eu era feito como o bobo da corte. Eu fazia todo mundo rir, mas dentro de mim eu sabia que eu era triste. Eu já sabia o que era para ser feito, já sabia da verdade, mas eu não praticava. Mas, em um certo momento, a palavra foi entrando. E hoje tudo que eu tenho, que eu sou, é graças ao Espírito Santo. Ele me fez uma nova pessoa. Antes de chegar na FJU, eu era uma pessoa muito triste. Meus pais brigavam desde quando eu era criança, então por causa disso eu não conseguia dormir à noite. Eu tinha insônia também, né? E aí, quando eu recebi o Espírito Santo, ele mudou dentro de mim. Não tinha mais aquele vazio, aquela tristeza que eu tinha antes. Meu fundo de poço foi quando eu vi que para me sentir bem, eu precisava me humilhar para as pessoas, para ter atenção delas. E foi aí onde eu recebi um convite de uma obreira para participar de uma vigília do IPD. E foi nessa vigília onde a palavra finalmente entrou. Eu tive a certeza que eu não estava mais sozinha, que não precisava mais me humilhar para as outras pessoas e eu finalmente tive paz. Eu era uma menina muito depressiva, que tinha ansiedade. Se não fosse a Igreja Universal, não teria encontrado a paz que eu não tinha lá fora, né? A FJU é muito mais que um grupo, é a nossa família. Um lugar onde as amizades são de verdade e ninguém fica pra trás. Aqui você descobre que pode ser diferente, feliz e que a sua fé te leva longe. Seja muito bem-vindo à Força Jovem Universal. Estamos juntos e misturados. Você está preparado para ativar a sua adrenalina? Vem aí o Projeto Esporte Jovem 2026, as Olimpíadas da FJU. Um evento que vai reunir mais de 1.500 atletas da Grande São Paulo em 2 dias de pura adrenalina, superação e espírito de equipe. Nos dias 16 e 17 de maio, o Centro Olímpico do Ibirapuera será palco de grandes disputas, disputando a medalha de ouro, futebol de campo, futsal, basquete, atletismo, natação, jiu-jitsu, boxe, vôlei de quadra e vôlei de areia. Mais do que competir, é sobre união, disciplina e mostrar do que você é capaz. É a chance de representar sua equipe, fazer novos amigos e viver momentos que vão marcar a sua vida. Então já anota na agenda, prepara a sua equipe e vem fazer parte desse grande evento. Projeto Esporte Jovem 2026. Você não pode ficar de fora. Avenida Ibirapuera, 1315, Vila Clementino. Para participar, acesse forçajovemuniversal.com e procure um polo da FJU mais próximo de você para se inscrever e competir. Força Jovem Universal. Aqui, a Força Jovem é você.
Então vamos lá, antes de falar com a Kesley, você viu aí, né? Você viu o que vai estar acontecendo neste final de semana, que é as Olimpíadas FJU, são as Olimpíadas FJU, o Projeto Esporte Jovem, que já acontece há alguns anos, e nós vamos estar fazendo isso ali no Centro Olímpico aqui em São Paulo, com várias modalidades, como você viu. Futebol, basquete, vôlei, futsal, natação, jiu-jitsu, atletismo. Eu quero convidar você para estar com a gente. Você que é jovem, que curte esporte, a entrada é gratuita, você vai poder estar lá com a gente, participar, torcer, você vai torcer para um dos blocos. A gente tem o Templo de Salomão, Leste, né? Quem vai ganhar, hein? Quem será que vai ganhar? Templo, Leste, Guarulhos, Sul, Norte, Osasco, Itaquera, ABC, todos vão estar competindo em todas as modalidades, masculino e feminino, você é o nosso convidado. Começa de manhã cedinho, a partir das 7 da manhã, você já pode chegar ali no sábado, as competições vão rolar sábado o dia inteiro, até quase o começo da noite, e depois no domingo, na hora do almoço, até também a parte da noite, quando a gente vai ter a premiação de todos os atletas, e você é o nosso convidado, tá bom? Então, começando com as damas, né? Então vamos lá, Kesley, conta pra gente a tua história aí. Bom, Bispo, eu desde pequena nunca tive a presença dos meus pais, né? A minha mãe, quando ela me teve, ela me levou para morar com a minha avó lá em Minas Gerais. Por quê? Porque ela nunca me contou por quê, mas ela disse que era porque ela não conseguia trabalhar e cuidar de mim. Uhum. Esse foi o motivo que ela me deu. Quantos anos ela tinha? Ela era nova? Ela tinha 18 anos. 18 anos. Isso. E aí ela Casada? me levou... Não, solteira. Ela e meu pai nunca chegaram a ter um relacionamento. E aí ela me levou para casa da minha avó lá em Minas. Isso eu tinha acho que 3 meses de idade. E aí ela me deixou lá. E eu cresci com a minha avó. E quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, a gente voltou para São Paulo. Ainda assim, eu não tive a presença da minha mãe, nem a do meu pai. Quando você diz a gente voltou, a sua avó voltou? Ou voltou você... eu e a família toda. Todo mundo que estava lá em Minas voltou para São Paulo. E aí a gente começou a morar aqui em São Paulo e a minha avó descobriu a Universal. Quando ela descobriu, ela passou a me levar, né? Eu frequentava na EBI e depois, um tempinho depois, ela começou a me levar para as reuniões de salão. Até então, eu também não tinha a presença da minha mãe, o que me fazia sentir um vazio muito grande. Ela não morava com vocês? Não morava com a gente. E isso me fazia sentir um vazio muito grande, porque eu pensava, poxa, eu tô aqui, ela tá aqui em São Paulo, agora não tem mais desculpa. Ainda criança eu pensava isso. E ela nunca tentou se aproximar de mim na minha infância. Ela tentava me comprar até com bonecas, brinquedos, mas nunca tentou ganhar de verdade o meu amor. Então a mãe foi a avó? A minha avó foi minha mãe. A mãe. E aí ela me criou sempre. E a minha mãe sempre foi ausente. E aquilo criou dentro de mim um vazio muito grande, uma carência muito grande. E seu pai e sua mãe nunca ficaram juntos depois disso? Nunca. Eu cheguei a conhecer o meu pai, mas eu nunca tive convivência com ele, né? Eu sabia onde ele morava, sabia sobre a família, mas nunca cheguei a ter essa convivência com ele e ele também nunca me procurou. Então, é como se você tivesse sido, não sei as razões, né? Rejeitada pelo pai e pela mãe. Era assim que eu me sentia. Eu me sentia abandonada pela minha mãe e eu me sentia rejeitada pelo meu pai. Eu virava para um, virava para outro e não tinha ninguém. Virava para um lado, para o outro, não tinha ninguém. Eu cresci com a minha família de 11 tias e tios, né? E a minha avó, mas ainda assim eu me sentia sozinha. Tipo assim, eu tinha a minha família toda ali à minha disposição, mas eu ainda me sentia sozinha. E aí... Não tinha quem mais importava, né? Não tinha quem mais importava. Eu imagino que esses tios tinham filhos, então cada um, pai, filho aqui, o pai dali, e você não tinha o pai e a mãe. Às vezes eu via os meus primos com as mães, com os pais em apresentações de Dia das Mães, e eu chorava muito porque eu não tinha minha mãe, eu tinha a minha avó, que sempre foi muito especial para mim, sempre esteve comigo, mas eu não tinha minha mãe. Então, eu sempre tive esse vazio dentro de mim, essa carência dentro de mim. E só para abrir um parênteses aqui, Kesley, não sei as razões pela qual a sua mãe não pôde criar você. Não sei se ela não pôde, não quis, a gente não sabe, eu não sei. Mas uma coisa a gente sempre fala aqui, né? Que toda escolha vai ter consequências. Que a vida é como um cartão de crédito sem limites, que você pode gastar com o que você quiser.
mas a conta chega. Então, sua mãe nova, 18 Sim. anos, não era casada ainda. Não. Você não nasceu de beijinho de esquimó. Não foi um beijo, um abraço, foi um relacionamento. E provavelmente não estavam pensando que a Kesla ia sair, ia nascer, né? Geralmente a última coisa que se pensa é engravidar, mas esse é o preço. Essas são as consequências dessas decisões. Então, cuidado, você que é jovem. Então, hoje eu falo com você. Você tem quantos anos? 22. 22. A sua mãe era mais nova do que você, né? Então, a gente está falando com pessoas aqui, jovens, que estão, talvez, na condição da mãe dela naquela época. Cuidado com o que você faz. Não pense que não vai acontecer com você. Não pense assim, não, comigo nunca, jamais. Cruz credo, né? Sai para lá. Não pense que isso não vai acontecer com você. O que você plantar, você vai colher. Não tenha dúvidas. Eu imagino que a mãe dela não pensou assim, eu vou engravidar hoje eu vou conceber um filho, uma filha. Duvido, era a última coisa que estava na cabeça dela. Mas, olha o preço. E não é justo, nem com você, nem com a criança que vai nascer. Por isso que Deus ensina sobre o sexo, né? Por isso que o sexo é entre marido e mulher. As pessoas devem se guardar para o casamento, exatamente para evitar esse tipo de coisas. Então eles não eram casados? Não. Dormiram juntos. Você veio, não tinha condições de criar, os dois largaram, né? Então é exatamente isso que Deus quer que seja evitado. Tanto para os pais, porque com certeza doeu para eles. Eu imagino que deve ter doído para sua mãe também. Não imagino que ela te desprezou, não estou nem aí, duvido. A gente tem que ter muito cuidado com as decisões. Por quê? Porque todo mundo vai sofrer. Mãe, pai e principalmente o filho, que não pediu para nascer. A criança não pede para nascer. A criança não fala assim, eu quero nascer numa família desestruturada, eu quero nascer sem conhecer meu pai, sem ter a minha... Ela não pede isso. São as pessoas que fazem isso. Por isso, Jesus ensinou o caminho. Não é para que a gente não tenha prazer, que a gente não curta. É exatamente o contrário. Para que você curta da maneira certa. Então, tudo que a Bíblia nos ensina, todos os mandamentos da Bíblia, não são para o nosso sofrimento. Não é para a gente não curtir a vida. É justamente para que a gente não sofra. Para que a gente evite esse tipo de problema. Porque você foi a vítima, né? Você não pediu para nascer. Não. Mas nasceu sem pai e sem mãe presente. E com certeza te afetou de alguma forma. Muito. Inclusive, por uma vez que a minha mãe me disse que ela não queria me ter. Ela falou assim, ela olhou no fundo dos meus olhos e falou, eu queria ter te abortado. Pois é, mas ela quis ter relação sexual. Exatamente. E aquilo entrou e nunca mais saiu dentro de mim. Ela falou, acho que eu tinha uns 12 anos, e aquilo entrou e nunca mais saiu dentro de mim. Quer dizer, pior do que ter feito você daquela maneira foi ter falado isso. Sim. E aí, quando ela falou aquilo pra mim, foi como se tudo tivesse perdido a graça, como se tudo tivesse desabado pra mim. Porque foi uma época que ela estava tentando, assim, se reconciliar, né, comigo, e eu até estava me inclinando mais para ela e tudo. E ali ela falou aquilo para mim, foi como se ela tivesse me matado. E ali eu carreguei aquilo comigo por muito tempo. Eu guardei mágoa dela, né, durante muito tempo, muito mesmo. Porque eu já tinha aquele ressentimento dela. Eu já tinha aquilo de ela me abandonou. E aí depois que ela falou aquilo, eu falei, poxa, ela me abandonou e ainda me despreza, né? Ainda quando ela me tem, ela me despreza. E ali eu cresci com isso. Eu cresci com vazio, eu cresci carente, eu cresci sem expectativa pra mim. Falava, poxa, sou só mais uma, né? Eu era cheia de complexos. Só que eu achava isso normal. Eu achava essa história de ter complexos normal. Porque dentro da minha família, todo mundo tinha complexos. Todo mundo tinha uma parte que era mal resolvida dentro de si. E eu achava que isso era normal. E aí,
a minha família, né, como eu disse, a minha avó, ela frequentava o Universal e ela me trazia. E aí eu cheguei a ouvir a palavra desde pequena, mas eu nunca cheguei a ter algo sério com Deus, eu nunca cheguei a querer isso. E todos os problemas que eu passava, eu nunca vi como nada espiritual, por mais que fosse. Eu achava que era normal. E aí a minha família me trazia, a gente participava, mas eu não tinha exemplos dentro da minha casa. A gente era uma família muito religiosa, né? A gente só participava das reuniões, assim, de corpo mesmo, porque ninguém praticava nada. E aí, na minha adolescência, eu descobri que eu tinha esse vazio, porque eu tinha, mas eu não tinha essa noção na minha infância. Que é. Não sabia o que era. Achava que era normal, né? Achava que era normal. E aí, na minha adolescência, eu descobri que eu tinha aquele vazio. E aí eu falei, não, se eu tenho esse vazio, então eu vou tentar preencher. Daí, na minha adolescência, eu comecei a tentar preencher esse vazio com amizades, eu tentei colocar a minha felicidade em outras pessoas. Eu coloquei todas as minhas expectativas de felicidade em outras pessoas. Foi ali que eu comecei a conversar com rapazes para ver se aquilo passava, né? Se eu sentisse que aquele rapaz me amava, então aquilo ia passar. Era isso que eu tinha na minha cabeça. E aí a minha família, os meus tios, na verdade, voltaram a frequentar, que até então a gente tinha se afastado, não vinha mais com tanta frequência, e aí tinha esfriado totalmente, né? Até que um dia os meus tios voltaram e começaram a participar das reuniões da Força Jovem. Eu falei, poxa, que legal, eu quero ir também e tal. E aí eles começaram a me trazer também. Isso eu tinha uns 13 anos já. E aí quando eles começaram a me trazer, eu comecei a gostar e toda vez eu queria vir com eles. Só que não durou muito tempo, eles se afastaram de novo. E com isso eu me afastei também, porque eu não podia vir para a igreja sozinha. Minha avó não deixava, né? Olha a responsabilidade dos adultos, né? Pai, mãe. Quando você se afasta, às vezes seu filho está indo no caminho certinho. Aí você se afasta por uma besteira e pensa assim, não, é só eu que não quero mais ir, sem saber das consequências daquela atitude. Você acaba tirando o seu filho, a sua filha do caminho certo. E depois vem orar pedindo para Deus trazer de volta, para proteger, para guardar, tirar do crime, tirar das drogas, né? Tirar da vida errada. Mas se esquece que lá atrás, quando ele estava certinho com você se afastou, pai. Você se afastou, mãe. E por causa disso ele não podia vir sozinho. E isso foi um gatilho para ele conhecer as coisas do mundo e hoje você sofre. Então, cuidado, hein, pai? Cuidado, hein, mãe? Você tem uma responsabilidade muito grande. A Bíblia ensina, Deus fala, né? O primeiro mandamento com promessa é ensinar os filhos no caminho certo. Quer dizer, primeiro é honrar pai e mãe, né? Mas a obrigação dos pais é ensinar o filho no caminho certo para que os filhos venham honrá-los também, né? Então, se afastou de novo. Me afastei de novo. Vai e volta, vai e volta. Era ioiô. E aí, quando eu me afastei, tudo piorou. Eu já tinha aquela carência, eu já tinha aquele vazio, mas além disso veio a depressão, a ansiedade, as crises de pânico. Então, tudo que eu não tinha veio e eu fiquei pior. Eu já não tinha mais felicidade dentro de mim, eu já era uma jovem vazia, eu já não tinha o mesmo semblante de uma jovem feliz, não tinha nada, né? Eu era vazia, totalmente vazia dentro de mim. E aí eu tentei de novo preencher com rapazes. Só que nessa fase, dos meus 15 para os 18, eu só flertava. Eu ficava conversando, só que eu não queria nada. E eu também tinha medo da minha avó não aprovar o relacionamento, ou então de não conseguir manter um relacionamento, porque eu tinha aquele trauma do mundo, eu falava, não, mas e se eu começar um relacionamento e colocar essa expectativa nessa pessoa e essa pessoa também me abandonar, né? Então eu carregava isso dentro de mim. Até que com 18, quando eu comecei ali na minha fase dos 18, eu comecei a ficar com rapazes, eu comecei a namorar, e ainda não preenchi esse vazio dentro de mim. E aí eu pensei, não, preciso de mais. E aí eu comecei a beber, dos meus 18 aos meus 20. Comecei a beber e todo final de semana eu tinha que beber. Se eu não bebesse,
não era eu, né? Ali eu coloquei toda a minha expectativa no álcool. Porque eu falei assim, não, enquanto eu estiver bêbada, eu não vou estar lembrando de nada. E bebia mesmo de cair, de ficar bêbada? Eu bebia de cair, de ficar bêbada. O pior dos piores foi dos meus 20 para os meus 21. Que ninguém conseguia me controlar. Eu saía para beber, por exemplo, eu saía no sábado, eu voltava no domingo à tarde e ainda ressacada, às vezes ainda bêbada. Minha avó ainda falava para mim, né, que eu não era assim, que ela me via diferente. E ela ficava triste com isso também. E dinheiro para essas bebidas aí? Sempre arrumava. Às vezes eu não tinha, mas os amigos arrumavam, né? Eu achava que eram amigos, na verdade, né? Porque sempre aparecia uma oportunidade. Às vezes eu falava isso não assim, falta, né? Nunca faltou para isso. E às vezes eu falava assim, hoje eu não vou beber. Aí aparecia a oportunidade. Aí alguém falava, não, vem, eu pago para você. E eu fiquei nisso, né? Até que um dia eu bebi muito de passar mal, assim. Eu nunca tinha bebido de passar mal. Até que um dia eu bebi de passar mal. E ali naquele dia eu fiquei eu me senti muito mais vazia. Foi o dia que eu mais me senti vazia de todos os outros. Porque eu bebi e no fim eu tava chorando. E eu não sabia por quê. Eu tava chorando e perguntavam o que era, eu falava, não sei. E aquele vazio não passava de jeito nenhum. Até que, de novo, eu tentei me relacionar com outro rapaz, um rapaz que eu já tinha me relacionado, né? E esse rapaz, ele falou, não, eu mudei, eu acreditei e voltei com ele. Quando, acho que nem 2 meses de relacionamento, ele falou, não quero mais. E ali foi praticamente não, foi uma fundo de poço. Entre fevereiro e junho, que foi onde eu mais bebi, onde eu mais fiz tudo que eu não fazia. Toda semana eu ficava com um rapaz diferente, todo fim de semana eu tinha que beber, só que quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu ainda estava triste, eu ainda estava vazia. E sua mãe e pai sabiam disso ou não? Não, a minha mãe, como eu disse, ela nunca foi presente, né? Tava nem aí para o que estava acontecendo com você? Nem aí. Teve uma vez que ela tentou me buscar no lugar onde eu estava, mas ela só tentou. Seu pai, então, menos ainda? Meu pai, menos ainda. Eu cheguei a conhecer o meu pai, mas eu nunca tive convivência com ele. Se eu vi ele 5 vezes, eu acho que foi muito. A minha mãe, eu até tentei morar com ela em uma época, mas não deu certo. Como eu disse, ela falou que tinha tentado me abortar e aquilo eu carreguei comigo. Então eu tinha mágoa muito grande dela. Então tudo que ela falava pra mim, eu desprezava. Então quem sofria mesmo era sua avó? Quem sofria mesmo era minha avó. Sabia o que estava acontecendo com você no dia a dia ali? A minha avó foi a quem mais sofreu e sempre lutou por mim. E um detalhe é que quando eu tentei morar com a minha mãe, ela tentou me matar. Ela falou alguma coisa, e como eu disse, eu sempre discutia com ela, né? E ela falou alguma coisa, eu tentei rebater isso, e ela tentou me matar. Ela grudou no meu pescoço, me enforcando, e ali eu me vi sem saída. Eu falei, eu vou morrer aqui agora. E aí, na época, a gente estava morando com um ex-namorado dela, e aí esse ex-namorado dela chegou e impediu que ela me matasse. Mas a minha convivência com a minha mãe sempre foi assim. Sempre foi desgastante. Eu não aguentava nem ouvir a voz dela. Teve um episódio que eu tava chorando na rua por ter brigado com ela. E aí eu fiquei chorando na rua. E aí ela foi atrás de mim, tentando se reconciliar comigo. E aí eu lembro que eu fiquei fora de mim. Ela tentava falar comigo e eu gritava falando pra ela calar a boca, desse jeito. Eu falava, não, cala a boca, eu não quero falar com você. E aí eu saí desnorteada na rua, na frente dos carros. Eu tentei me jogar na frente de um carro e ela viu tudo aquilo. E aí ela tentando me acalmar de todas as formas e eu correndo dela. Teve uma hora que uma moça tentou me ajudar, eu falei, não conheço ela. Eu cheguei a falar que eu não conhecia ela e que ela era uma doida que estava me perseguindo na rua. Então, a mágoa que eu tinha da minha mãe, ela me levou a fazer coisas que eu nunca nem imaginei, nunca nem pensei em fazer. Ontem foi Dia das Mães, né? Então, no passado, Dia das Mães para você devia ser terrível, né? Péssimo. Eu tinha minha avó, falava para ela, né, que eu considerava ela minha mãe, mas dentro de mim ainda tinha aquele vazio.
dentro de mim ainda tinha aquele sentimento de ela me abandonou. Uhum. Ninguém me quer, né? Ela não me quis. Eu pensava assim, nem a minha própria mãe não me quis, quem vai me querer? Então eu tinha esse tipo de pensamento. E a gente nunca teve uma relação boa. E a minha avó que sofreu com tudo isso, né? Então a sua avó vendo tudo isso, e aí? Você bebendo. Ela sempre tentou me endireitar, né? Ela sempre falou, Kézia, isso não é certo. Mas eu nunca dava ouvidos a ela. Falava, não, nada a ver isso aí. Até que um dia ela falou assim, você tá igual a sua mãe. Você fala que não gosta dela, você fala que odeia ela, mas você tá fazendo as mesmas coisas que ela fazia. Eu pensei, verdade, eu tô seguindo os passos da minha mãe. E ali, como eu já tava com essa depressão, ali eu me afundei mais ainda, nessa época que eu falei que eu bebi muito, entre os meus 20 e 21. E aí eu entrei em depressão que eu nem levantava da cama. Eu não estava trabalhando mais, eu não levantava da cama para comer, só ficava na cama. Até que um dia eu lembrei, né? Numa quarta-feira, inclusive. Eu lembrei e falei assim, meu Deus, eu não aguento mais viver assim. Eu não quero mais viver assim. Me ajuda a voltar. E aí eu tive esse pensamento e depois vieram pensamentos de você não consegue, isso não é pra você, você não pode voltar, você desprezou tudo que você teve. Então eu não tive forças ali naquele momento. Aí meu primo me mandou uma mensagem uns dias depois. Ele me mandou uma mensagem e falou, pô, vem conhecer a Central, você viu que inaugurou aqui e tal. Eu falei, eu vi, mas nunca cheguei aí. Aí ele me convidou, eu aceitei o convite para participar primeiro do Encontro Jovem e falou, depois do Encontro Jovem a gente vai na Central. Eu aceitei, participei do Encontro Jovem e ali... Quer dizer, isso faz 1 ano e 5 meses, então. Sim. Né? Que a Central inaugurou em dezembro de 2024, né? 2024. É. Nessa época eu ainda eu tinha tentado voltar, mas esse rapaz tinha aparecido. Uhum. Eu tinha tentado seguir uma vida com Deus, porém esse rapaz apareceu e tudo isso aconteceu. Minha vida virou de pernas pro ar, né? E aí depois eu vim pra Central, em julho de 2025. Eu vim pro Encontro Jovem, vim pra Central, e ali eu decidi de verdade ter uma vida com Deus, né? E todos aqueles pensamentos que eu tive de eu não vou conseguir, quando eu cheguei no Encontro Jovem, todos eles foram rebatidos. Porque eu cheguei e eu fui muito bem recebida. Todo mundo falou, nossa, que bom que você voltou. E ali eu senti como se Deus estivesse falando aquilo comigo. Que bom que você voltou. Eu te queria de volta, né? E ali eu decidi. Eu falei, não, agora eu vou me entregar de verdade. Ali eu abandonei tudo que eu tinha carregado até ali, todos os meus complexos. Eu falei, meu Deus, eu vou entregar tudo pro Senhor. Tudo de medo, tudo de complexo, tudo de ansiedade, eu vou entregar. E ali eu entreguei. Só que eu ainda carregava a mágoa da minha mãe. Eu não tinha perdoado ela ainda. E toda reunião que falava de perdão, eu pensava nela, mas eu falava, mas meu Deus, ela fez tanto mal pra mim, por que eu tenho que perdoar ela? E na hora me veio, porque ela também é alma. Uhum. E ali eu tentava não perdoar ela, mas Deus sempre falava, perdoa sua mãe, perdoa sua mãe. E até que um dia eu resolvi perdoar minha mãe. Foi no Encontro Jovem. No Encontro Jovem que o pastor Murilo fez aqui, e ele falou sobre o maior erro. O tema era o maior erro. E ali eu vi que o maior erro estava em mim, né? Que eu não tinha entregado tudo para Deus ainda, que eu tinha essa mágoa guardada da minha mãe ainda. Que eu pensava, não, o maior erro tá na minha mãe, o maior erro tá na minha avó, o maior erro tava em todo mundo, menos em mim. Uhum. E aí, quando ele falou sobre o maior erro, ele trouxe um espelho. E ali eu vi Deus falando comigo, o maior erro tá em você. É você que não tá aceitando tudo que eu tô falando com você. É porque o erro dos outros, por mais que nos afetem, não vai decidir o destino da nossa vida, da nossa alma, o erro dos outros, né? Por exemplo, no seu caso, seus pais erraram, mas não é por causa disso que você vai ser infeliz. Não é verdade? A pessoa é traída, você foi traída, um outro errou com você. Tá bom, você vai sentir dor, você vai sentir... É difícil, mas você não vai ser infeliz por causa disso. Tem como você virar o jogo. O erro dos outros. Mas o seu erro, sim.
né? Os seus erros vão fazer com que você não consiga progredir na vida, em todos os sentidos, né? E principalmente o sentido espiritual. Então, quer dizer, o que ela fez com você, o que fizeram com você, não estava no seu controle, né? Você não pode chegar e obrigar o seu pai a te amar, sua mãe a te amar, não está no seu controle. Mas o que você faz está no seu controle. Isso eu aprendi depois, depois de todos os erros que, né? Mas aí eu recebi aquele dia isso de Deus. Ele falou comigo, o maior erro está em você. Você tem que perdoar a sua mãe. E ali eu falei, não, tá bom. Minha mãe é uma alma também. Ela também deve estar sofrendo com tudo isso. Que deve ter passado por muita coisa difícil. Eu imagino assim. Mas ali eu falei, eu vou perdoar. E eu decidi perdoar. Falei, meu Deus, eu não quero. Mas eu decido. Eu decido perdoar ela. E ali, dali em diante, eu não passei a ver a minha mãe como a minha mãe que me maltratou, a minha mãe que falou que queria me abortar. Nada disso. É como se tivesse passado uma borracha em toda essa parte da história. Ali eu passei a ver a minha mãe como alma. Falei, poxa, minha mãe também é uma alma, né? Ali eu vi todo mundo que eu tinha mágoa, eu fui falando os nomes. E ali eu passei a ver todo mundo também como alma. E desde então, de lá pra cá, desses períodos de 10 meses, eu tive uma transformação muito grande dentro de mim. Porque a Kesley, que tinha crescido com... Eu era agressiva também, muito agressiva. Ninguém podia falar nada comigo que eu já queria brigar. E aquela Kesley que era agressiva, hoje é mansa. Aquela Kesley que antes via todo mundo com maus olhos, hoje vê todo mundo como alma, né? E eu vejo que isso é a maior transformação que eu tive. Às vezes pode não ter sido em outra área da minha vida, uma grandíssima transformação. Mas só de Deus ter curado tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, complexo de inferioridade, depressão, ansiedade, só dele ter curado tudo isso, eu já vejo o poder dele, né? Eu já vejo que ele me transformou por dentro. E hoje, uma nova Kesley. E você foi batizado com o Espírito Santo? Sim, senhor. Quando foi isso? Dia 24 de janeiro, no encontro jovem, o maior erro. Nesse dia aí que foi? Então, dali para cá, nunca mais? Nunca mais. E como é que tá o seu relacionamento com a sua mãe hoje? Conversa, como é que é? Hoje eu converso com a minha mãe, a gente tem uma boa convivência. Ela mora e não mora com a gente. Ela mora, mas ela tá sempre saindo. Mas antes eu não me preocupava com ela. Às vezes ela passava dias na rua e eu nem pra saber se ela tava bem. E ela deve ter notado a mudança em você, né? Hoje, se ela sai, demora 2 horas pra voltar, eu já fico, cadê você? Você tá bem? Tá tudo bem? Quando eu percebo que ela tá triste, eu vou lá e procuro saber por que ela tá triste. Tento fazer ela ficar bem. Então, eu acho que essa é a maior prova, né? Que antes eu odiava a minha mãe. Hoje eu amo ela até demais. E aqui na Central, Kesley, o que você curte aqui? Normalmente você ajuda aqui nas lives, né? Ela ajuda a gente aqui por trás das câmeras. Toda vez que a gente faz as lives aqui, ela tá aqui ajudando. Você faz o que aqui? Tudo e mais um pouco. Eu ajudo ali atrás das câmeras, eu ajudo também ali no TP, que é onde é a contagem de tempo, né? No áudio. Aí eu faço parte do projeto Mídia. E tudo que tem do Mídia, eu tô. Onde o Mídia tá, eu tô. E onde a Força Jovem tá, o Mídia tá. Então, eu participo do Mídia como nos mídias sociais. Então, tudo que vai para as plataformas, a gente posta, a gente divulga, né? A gente divulga a FJU, que é o Mídia, é a voz da FJU, né? Então, a gente produz os materiais, a gente vem aqui, participa das aulas com Reels, através do celular a gente participa, para que outras pessoas venham conhecer a Central. Porque tem lugares que a gente não consegue chegar só falando, só mostrando. Mas o Instagram chega. Para quem não sabe, aqui na Central a gente não tem funcionário, não. Nenhum funcionário. Bota as imagens aí pra gente, por favor, da Central. Aqui a gente não tem nenhum funcionário, não. São todos voluntários, né? O pessoal que tá aqui atrás agora, fazendo programa com a gente aqui. Tem como botar imagens aí da Central? Tem? Então, você vê o tamanho do prédio aqui, a galera que está aí, a gente tem várias aulas, workshops aqui, não tem nenhum funcionário. São todos voluntários, jovens, que
às vezes não sabiam fazer nada e hoje são experts. Alguns até conseguem trabalho no ramo por causa da experiência que adquiriram aqui. Então, aqui eles que fazem tudo. Aqui a limpeza são os jovens, né? Todo dia antes de fechar, eles mesmos limpam, eles trazem produto de limpeza, quer dizer, é a casa deles, é a casa dos jovens, isso daqui. Então, dão aulas, a gente tem jovem dando aula de idioma, aula de teatro, aula de instrumento musical, de canto, de dança, fazendo workshops. É deles para eles. Então, você é convidado para vir aqui. A gente abre aqui às 14h, de segunda a sexta, né? Porque a maioria está na escola e tal, de manhã. Então, a partir das 14 horas, de segunda a sexta. E aí vai até a noite, dependendo do dia, porque a gente tem as reuniões também. E no sábado, de manhã até a tarde, só dá aquela paradinha para o encontro jovem, depois volta para cá. E domingo, depois da reunião de domingo pela manhã, então a gente abre aqui também e fica até a noite. E você é convidado nosso para estar aqui. Se você não conhece, pode vir aqui que a Kesla vai te apresentar, né? Apresenta a central, faz o tour da central, todo jovem, a pessoa nova que vem aqui visitar, vem, conhece as salas, vai na academia e a gente apresenta todo o prédio para os jovens que estão aqui. Então você é o nosso convidado. Aqui na Avenida João Boemer, 225, a Central Nacional do Força Jovem Universal. E os nossos encontros jovens acontecem aos sábados, às 16 horas. Sábado, 16 horas. Nesse sábado a gente não vai ter, porque todos nós vamos estar nas Olimpíadas da FJU, como eu já falei para vocês. Final de semana inteiro a gente vai estar nas Olimpíadas, exceto domingo pela manhã. Então, esse sábado a gente vai estar lá. Mas todo sábado, às 16 horas, a gente tem o nosso encontro jovem e hoje também, segunda-feira, a reunião do Algo a Mais, 19h30. O que você precisa fazer para participar? Ter 15 anos de idade ou mais. Jovem a partir dos 15 anos, você é convidado para estar conosco aqui no Força Jovem, tá bom? Obrigado, Kes. A gente vai intervalo rapidinho e a gente volta para conversar com o Gabriel, que está aqui com a gente também. Você está preparado para ativar a sua adrenalina? Vem aí o Projeto Esporte Jovem 2026, as Olimpíadas da FJU. Um evento que vai reunir mais de 1.500 atletas da Grande São Paulo em 2 dias de pura adrenalina, superação e espírito de equipe. Nos dias 16 e 17 de maio, o Centro Olímpico do Ibirapuera será palco de grandes disputas, disputando a medalha de ouro, futebol de campo, futsal, basquete, atletismo, natação, jiu-jitsu, boxe, vôlei de quadra e vôlei de areia. Mais do que competir, é sobre união, disciplina e mostrar do que você é capaz. É a chance de representar sua equipe, fazer novos amigos e viver momentos que vão marcar a sua vida. Então já anota na agenda, prepara a sua equipe e vem fazer parte desse grande evento. Projeto Esporte Jovem 2026. Você não pode ficar de fora. Avenida Ibirapuera, 1315, Vila Clementino. Para participar, acesse forçajovenuniversal.com e procure um polo da FJU mais próximo de você para se inscrever e competir. Força Jovem Universal. Aqui, a Força Jovem é você. Então vamos lá, a gente está de volta. A Kesla pegou quase todo o programa hoje, né? Deixou um pouquinho de tempo para você, Gabriel. Então conta aí, tenta dar uma resumida aí na tua história pra gente. Bispo, logo na minha infância eu cresci em um lar conturbado, né? No meu lar não havia paz. Eu lembro que minha mãe me teve muito cedo, né? Ela me teve com 16 anos de idade. E ela teve que... nova que a sua, né? Sim, senhor. E ela teve que morar com meu pai. Na época meu pai era traficante de drogas, né? Ele era do tráfico, então eu cresci nesse lar, né? Meu pai tinha uns vícios, né, em drogas, bebidas, e também a minha mãe acabou crescendo, na verdade, minha mãe acabou tendo esse relacionamento com o meu pai, e nesse relacionamento era um relacionamento muito conturbado, né? Realmente não havia paz. E nesse período que a minha mãe teve relacionamento com meu pai, ele acabou sendo preso.
Então, na minha infância toda, eu fiquei sem o meu pai, né? Sem um modelo de pai em casa. Até quantos anos? Fiquei até mais ou menos meus 9 anos de idade. Você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 17. Então, nesse tempo que eu fiquei sem meu pai, eu cresci sem ele. A minha mãe teve que começar a trabalhar, né? Ela teve que trabalhar por 2. Então, ela teve que deixar eu com a minha avó. Então, eu cresci mais com a minha avó que com o meu pai. Eu não tinha tanto contato com ele. Você não era irmão dela, não? Não, senhor. Pai longe, mãe ali também, né? Cresceu com a avó. Então, nesse período, ainda não conhecia a igreja. E desde muito pequeno eu sofria com muita insônia, sofria com muitos problemas, né? Eu tinha também ansiedade. Então, na minha infância, foi isso que me marcou. Eu conheci a igreja, né? Através dos canais da TV. Eu lembro que era na madrugada, eu era ainda pequeno, né? Eu procurava uma coisa para assistir. E eu ali passando os canais, eu dei de cara com a meditação do Bispo Macedo, né? E ali eu comecei a assistir, comecei a me interessar. E eu comecei a participar das reuniões, participar da reunião do templo, comecei a participar da reunião de domingo, de quarta. Vindo na reunião ou pela TV? Pela TV. Até então eu não tinha vindo para a igreja. E o meu primeiro dia que eu vim para a igreja foi na sexta-feira, né? Como eu era muito pequeno, eu dependia muito de alguém poder me levar. Então, isso com qual idade que você ficava assistindo? Eu tinha meus 10 anos para 11. E aí ficava assistindo os programas? Sim, senhor. Eu ficava assistindo. E você, marmanjão, aí não assiste, né? E eu ali assistindo os programas, eu me interessava cada vez mais. E até então não conhecia nenhuma igreja perto da minha casa, né? Mas minha mãe conhecia uma igreja. Então eu pedi para ela me levar. Eu lembro que foi uma sexta-feira. Eu tinha chegado praticamente no final da reunião, porque minha mãe trabalhava o dia todo. Ela chegava muito tarde em casa, né? Então a gente chegou praticamente no finalzinho da reunião, mas depois a gente começou a conseguir participar das reuniões certinho, né, se programar, e eu comecei assim a me conhecer a igreja de verdade, né? O que você gostava quando você via na televisão? Bispo, quando tinha as músicas, quando tinha também a palavra, eu gostava muito, me interessava muito, né? Eu tinha sede de aprender. Então toda vez que tinha a meditação do Bispo Macedo, ou quando tinha algum programa, eu sempre acompanhava. Eu lembro que acho que era meio-dia, toda meio-dia. Então eu assistia todo dia. Então eu gostava muito. Eu lembro que antes de ir para a escola eu assistia. Então foi assim que eu fui conhecendo a igreja, né? Até vir fisicamente. Até vir fisicamente. Então eu comecei a vir fisicamente, né? Mas teve o período da pandemia. Nesse período da pandemia teve lá o lockdown, né? Não podia ter mais ambiente com muitas pessoas. E eu acabei voltando a frequentar a igreja através da TV, junto com a minha mãe. E quando acabou a pandemia, a minha mãe voltou para a igreja. Ela continuou indo fisicamente, mas eu já estava entrando na minha adolescência, então eu não queria mais ir. Eu estava querendo me envolver mais com as minhas amizades. Eu lembro que minha mãe ia me buscar na rua para me chamar para ir para a igreja, mas eu não queria, né? Antes quem queria ir para a igreja era eu, e eu levava a minha mãe. Agora foi o contrário, eu não queria mais ir. E eu fui assim, me envolvendo com as amizades. E nesse período, eu tinha muito um vazio dentro de mim, né? Esse vazio eu acabava tentando preencher com essas amizades. Eu dentro de casa, eu era isolado, eu me fechava muito, não conversava muito com a minha mãe e também não conversava muito com a minha avó. Eu sofri esses problemas de ansiedade, eu também conheci a pornografia através dessas amizades, né? Então teve um tempo que eu não estava conseguindo mais preencher esse meu vazio com as amizades. Eu chegava em casa, deitava a cabeça no travesseiro, eu sentia aquela dor no meu coração. Então eu comecei para a pornografia, né? Uma dessas amizades chegou em mim um dia, eu estava na casa desse amigo meu, né? Que não é mais meu amigo, que ele acabou me apresentando a pornografia, né? Ele acabou me apresentando ali naquele dia a pornografia. E desde ali eu comecei a assistir. Então foi um vício que eu frequentava frequentemente. Era todo dia que eu tinha esse vício. Então esse vício eu tentava preencher o meu vazio, mas mesmo assim eu não conseguia. Eu fazia de tudo para preencher esse vazio, mas realmente não conseguia preencher. Então eu vi que as amizades não davam certo, que a pornografia não estava dando certo. Já com meus 14, 15 anos de idade, eu fui para meninas. Eu comecei a me envolver com várias meninas. Eu comecei a ter relação, acabei me prostituindo com uma delas. E foi assim, foi me envolvendo com essas meninas, foi tendo um ato sexual. Eu percebi que também eu não conseguia preencher esse meu vazio. Então eu pensei, se com as amizades eu não consigo preencher meu vazio, se com a pornografia eu não consigo preencher meu vazio, e também se com as meninas eu não consigo preencher meu vazio, então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que procurar alguma coisa que venha preencher esse vazio meu. E você não lembrava da igreja, de Deus? Bispo, eu lembrava, mas eu tinha muita resistência. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha muita sede, mas essa sede do nada se apagou. Eu não queria mais. Eu queria ficar com meus amigos, eu queria sair. Então, essa sede que eu tinha sumiu. E quando alguém me chamava para ir para a igreja, eu desprezava, né? Um amigo meu,
ele acabou se convertendo, ele nasceu na igreja, mas ele também aprontava comigo, mas ele acabou se afastando de mim e começou a frequentar a igreja, né, esse jovem. E ele começou a me chamar, mas mesmo assim eu não queria ir para a igreja com ele, para os encontros jovens, né, o encontro jovem lá na minha igreja de domingo, então todo domingo ele estava lá me buscando, me chamando, mas mesmo assim eu não queria. Então esse tempo foi passando, eu tive que aprender com a minha dor, né. Teve um dia que eu tive a relação sexual ali com a menina, mas mesmo assim, depois do ato, eu não sentia mais prazer. E eu lembro que a menina foi embora, eu fiquei sozinho, eu lembro que eu entrei no banheiro, comecei a chorar ali do lado do vaso, e eu fiz uma oração sincera para Deus, né? Eu pedi para Deus que se Ele me desse uma oportunidade de mudar, realmente, eu ia agarrar essa oportunidade. Então, era um sábado, né? Um sábado à noite, sábado de tarde, e no domingo, o meu amigo apareceu lá de novo. Ele insistiu em me ganhar para o Senhor Jesus, né? Ganhar minha alma para Deus. E ali, ele me chamava, e naquele dia eu vi como Deus, né? E eu abracei aquela oportunidade. Então, eu peguei e fui para a igreja. Foi um encontro jovem que estava tendo na minha igreja. Eu lembro que eu me sentia como um filho pródigo, né? Eu me sentia sujo, eu me sentia realmente com as vestes rasgadas, sem as sandálias. E quando eu cheguei na igreja ali, eu tive um encontro com Deus. Foi a primeira vez que eu tive um encontro com Deus, né? Que depois de sujo, depois de com a vida totalmente destruída, com a consciência acusada, Deus me limpou. E naquele dia eu realmente comecei a pegar firme, né? Realmente comecei a ter aquela sede de novo que eu tive na minha infância. E eu comecei a me entregar, comecei a me derramar. Então, tudo que era para fazer, eu fazia. Era para largar o pecado, eu largava. Era para largar as más amizades, eu larguei. Era para largar tudo. Mas, com o tempo foi passando, eu tinha um namoro escondido. Então, faltava só isso para me entregar, né? Eu lembro que a gente estava fazendo um propósito, né, com os meninos da minha igreja. E um deles falou assim pra mim, né? Foi uma palavra que ele deu pra mim, que essa palavra eu lembro até hoje. Ele falou assim que a pessoa que vai receber o Espírito Santo, ela tem certeza que vai receber o Espírito Santo antes, porque ela sabe da entrega dela. E eu sabia que não tinha me entregado de fato e verdade, né? Que eu tinha esse pecado escondido ainda, desse namoro, porque era um namoro abrasado. Então, eu acabava foram buscar o Espírito Santo, vinha um diabo e me acusava. Então, era aquele ali que estava me impedindo de receber o Espírito Santo. Era esse pecado escondido, né? E teve um domingo que eu decidi entregar para Deus. Eu lembro que eu estava fazendo um propósito com esses meus colegas, né? Esses jovens. A gente estava dormindo no chão, acordando de madrugada, buscando o Espírito Santo. Eu lembro que eu fiz um jejum de doce. Eu fiquei uma semana sem comer doce, sacrificando a minha carne mesmo, mostrando a minha entrega mesmo. E eu estava ali mostrando para Deus o que eu queria, mas faltava isso, né? E teve nesse domingo que eu entreguei esse meu pecado. Eu lembro que o pastor, ele me chamou para frente do altar, né? Quem queria receber o Espírito Santo. E eu ali buscando, me derramando para Deus, foi ali a certeza, né? E com a certeza que eu recebi o Espírito Santo, veio a alegria, veio a paz. Eu lembro como se fosse um fogo dentro de mim, que ele queimava cada vez mais, e cada vez mais eu queria falar do Senhor Jesus para todo mundo. Desde ali a minha vida foi transformada, né? Eu comecei a ter sede, ganhar almas, eu não queria mais ter aquelas amizades, eu cada vez mais fui me entregando para Deus, servindo a Deus. Graças a Deus minha vida foi transformada. Isso aconteceu quando que você falou? Aconteceu em 2024 e indo para 2025. Então, de lá para cá, Sim, totalmente diferente. Sim, senhor. Hoje você faz o quê? Trabalho, estuda, tá fazendo o quê? Hoje eu estou estudando, eu estudo em período integral e a minha escola é das 4h30 até as 10 horas da noite. Então, fica meio que difícil assim eu começar a frequentar a igreja. Então, eu frequento de manhã. Uhum. Aí, da igreja de manhã, eu vou para a escola de tarde. O que você quer pro seu futuro? Eu quero servir a Deus no altar. Tem certeza? Sim, senhor. Olha lá, hein? Sim, não senhor. é pra qualquer um não, hein? Sim, senhor. É pra guerreiro. Sim, senhor. Tem certeza? Tenho certeza. Amém. Então você vê, né? Os dois passaram por problemas sérios na família, com os pais. E aquilo, foram vítimas, né? Vocês foram vítimas do que aconteceu com os pais de vocês. Mas não façam isso também com outros. Né? Eu aconselho não ter filho. Hoje, trazer filho para esse mundo não é fácil. Não é proibido, não, pelo contrário. Mas eu aconselho realmente a pensar 2 vezes. Porque, primeiro, que tudo indica que Jesus está voltando. Segundo, que mesmo você trazendo um filho e guiando ele no caminho certinho, já é difícil dele permanecer. Muitos não permanecem, né? Então você começa a sentir a dor daquele filho, né? E agora, pior são aqueles que vão trazer filho e fazer tudo errado para que esses filhos sofram. Então, por favor, não faz isso não. A gente tem tanto trabalho.
não é? Tanto trabalho, vocês trazerem mais filhos aí, crianças, jovens. Se você quer ter filhos, você tem que primeiro ter uma vida estruturada. Vida estruturada espiritualmente, você e Deus. Você tem que ser feliz, ter paz com Ele, fora qualquer outra pessoa. Primeiro, casar com Deus. Depois, um casamento abençoado, sólido, né? Você e ele, ou você e ela, de Deus, que se conectam, que concordam com tudo, para ser um exemplo para os filhos, né? Então, espiritualmente, emocionalmente, os dois, ainda tem o fisicamente também. Porque se você não tem condições de criar um filho, vai trazer um filho para esse mundo para quê? Não é verdade? Então, cuidado, porque o que vocês sofreram, não deixa o filho sofrer, não. Não é verdade? Porque vocês viram o que é a dor de crescer assim, né? Então, que isso não aconteça com as próximas gerações. E se você diz assim, mas bispo, e eu? Estou nessa situação aí, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, não conheço, não sei quem é, eu nunca tive carinho de ninguém, o que eu faço? Então, não tem como você desfazer isso, mas tem como você encontrar o Pai verdadeiro, que é quem vai te dar tudo aquilo que você precisa. Esse sim. E aí a gente está aqui para te ajudar, tá bom? E como a Kesley falou, não guarde mágoa, perdoe, porque a vida daquela pessoa que talvez te fez mal é tão importante para Deus quanto a sua. A alma daquela pessoa é tão importante para Ele quanto a sua é. Por pior que aquela pessoa seja, a alma dela tem valor para Deus, assim como a sua. Por isso Ele pede para você perdoá-la, assim como Ele te perdoa. Então fica aí a dica do perdão. Daqui a pouco, 7h30 da noite, reunião do Algo a Mais, a gente vai ter aí o pastor Daniel, que está lá, fazendo um trabalho na Universal, no Força Jovem, lá na Ucrânia, e vai estar com a gente aqui para bater um papo conosco, e a gente vai perguntar para ele como é que são as coisas lá, e vai falar um pouquinho para a gente. Então você é convidado para estar conosco 7h30 da noite, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Estamos no jejum de Daniel, em preparação para o dia 24, o dia de Pentecostes, você já sabe, Bispo Macedo, Bispo Renato, vários bispos de todo o mundo estarão lá no cenáculo do Espírito Santo para a grande ministração da descida do Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes. Então você que está no jejum, fica firme. Se você não está, entre agora. Para saber mais informações, procura a página aí do jejum de Daniel. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Dá tchau para eles. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Você está preparado para ativar a sua adrenalina? Vem aí o Projeto Esporte Jovem 2026, as Olimpíadas da FJU. Um evento que vai reunir mais de 1.500 atletas da Grande São Paulo em 2 dias de pura adrenalina, superação e espírito de equipe. Nos dias 16 e 17 de maio, o Centro Olímpico do Ibirapuera será palco de grandes disputas, disputando a medalha de ouro, futebol de campo, futsal, basquete, atletismo, natação, jiu-jitsu, boxe, vôlei de quadra e vôlei de areia. Mais do que competir, é sobre união, disciplina e mostrar do que você é capaz. É a chance de representar sua equipe, fazer novos amigos e viver momentos que vão marcar a sua vida. Então já anota na agenda, prepara a sua equipe e vem fazer parte desse grande evento. Projeto Esporte Jovem 2026. Você não pode ficar de fora. Avenida Ibirapuera, 1315, Vila Clementino. Para participar, acesse forçajovemuniversal.com e procure um polo da FJU mais próximo de você para se inscrever e competir. Força Jovem Universal. Aqui, a Força Jovem é você.